Olá, tudo bem? Hoje nós vamos ter a tradução em língua de sinais. Minha amiga Fabiola. Nós vamos esperar um pouquinho. Ela é lá do Ceará, numa cidade que chama Russas, né? Nós estamos felizes porque a Fabiola, minha amiga, aceitou vir aqui hoje. Nós vamos esperar só um pouquinho que a Fabiola vai estar junto comigo hoje. Oi, Garcia Azaf. Seja bem-vindo. Garcia Azaf. Bem-vindo aqui. Ok? Vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho que a Fabiola, minha amiga, já chega, ok? Lenice, tudo bem? Lenilce, seja bem-vinda aqui. Nós estamos esperando um pouquinho a Fabiola chegar, que nós vamos conversar hoje sobre o tema memória, ok? Lelena esperando também. Obrigado para vocês que chegaram aqui. A Fabiola já chegou, espera só mais um pouquinho. Um pouquinho, já chegou, ok? Olá, tudo Oi, bem? tudo bem? Nós estamos felizes porque a Fabiola, minha amiga, Uhum. aceitou vir aqui hoje conversar conosco sobre o tema memória e saúde. É um conteúdo muito bom para o surdo também. E hoje nós conseguimos fazer língua de sinais, ok? Fá, é com você. Ok. Então, boa noite a todos, né? Com grande alegria que eu estou aqui, aceitando o convite novamente, né, da minha amiga Rosane, certo? E nós vamos partilhar um pouquinho hoje sobre a importância de se ter saúde e, consequentemente, memória, né? Então, a gente pode começar a refletir. Quem é que não quer ter saúde? Quem é que não quer ter uma memória invejável, né? Então, assim, o que seria memória? Memória é o armazenamento de todas as vivências, de fatos, de acontecimentos que ocorrem no decorrer da vida de uma pessoa, né, gente? São as nossas experiências vividas. Muitas vezes nem sempre são felizes, não é? Mas não deixam de ser lembranças, não deixam de ser memórias, ficam armazenadas no nosso cérebro, não é? E o que seria essa perda da memória, né? Então, a perda da memória é um sintoma do mau funcionamento do nosso cérebro, tá? Quando começa a perda da memória, é sinal de que tem alguma coisa que não está funcionando bem, né? E aí que a gente começa também a ter o cuidado da gente procurar um médico, da gente começar a se cuidar, né? Porque a perda da memória tem várias causas, certo? Como a gente vai ver algumas aqui, porque são inúmeras, né? Então, eu escolhi algumas causas da perda da memória, certo? E uma das causas, gente, que a gente pode apontar, né, é a alteração, ou as alterações relacionadas com a idade, né? À medida que a gente vai ficando que a gente vai vivendo, né? Que o tempo vai passando, a gente vai ficando mais maduros, né? Então, vai acontecendo das nossas células, não só do corpo, mas também da mente, né? Ficarem cansadas, digamos assim, envelhecidas, né? E começa essa perda da memória, certo? Então, é esse declínio, né, que começa a acontecer
no nosso cérebro, certo? E assim, e as pessoas idosas, né, para que essa perda da memória não seja tão acentuada, ela precisa, por exemplo, repetir várias vezes a mesma coisa, né? Quem lida com idoso, quem tem os pais ou avós em casa, tem que ter essa paciência, né? E esse cuidado da gente realmente repetir várias coisas, várias vezes, para que fique realmente, né, na memória do idoso. E o que, que acontece? Quando começa essa deteriorização, né, do cérebro, principalmente por conta da idade, né, então começa aquela preocupação, porque muitas vezes a pessoa esquece algum acontecimento, esquece o nome de um vizinho, por exemplo, né? Então ele passa a esquecer algumas coisas que antes não acontecia, certo? Então, outra causa da memória seria a deterioração cognitiva leve, né? Então, o que que acontece, né? Esse é um termo, assim, realmente para descrever a falta de funcionamento, do bom funcionamento também do nosso cérebro. Então, quando se fala dessa deterioração cognitiva, a gente está se referindo aos conhecimentos, né, que a gente adquiriu ao longo da vida, tá? Então, assim, às vezes a pessoa vai escrever o nome, né, e aí esquece algumas letras, esquece algumas palavras, certo? Muitas vezes esquece as datas importantes, né? Da família, aniversário, alguma data assim, importante de casamento, tá? Então, tudo isso é por conta, né, desse declínio do cérebro, certo? Então, outra causa, a terceira causa, né, seria a demência, certo? Muitas pessoas, quando elas se preocupam e vão ao médico, né, elas já acham que estão com Alzheimer, né, ou com algum tipo de outra doença, tá? Que é característica da terceira idade, por exemplo, né? Mas no caso da demência, gente, a perda da memória, né, ela assim, é bem mais grave, porque assim, a demência dificulta a pessoa passa a esquecer, né, de fazer as coisas do dia a dia, que são triviais, que são importantes para a sobrevivência, né? E muitas vezes ela coloca até, sem querer, ela coloca até a vida dela ou de quem convive com ela em risco. Por quê? Porque a pessoa com demência, ela pode esquecer de apagar, por exemplo, lá o botão do fogão, deixar uma panela no fogo, né? Ela pode esquecer de se alimentar, tá? Ela pode sair de casa e esquecer, né, de aonde era que ela ia, esquecer o local que ela gostaria de ir. Digamos assim, ela sai de casa para ir para um banco e de repente, né, tem essa perda da memória e ela não sabe mais onde é que é o banco que ela gostaria, como ela faz, né, como ela deve fazer para chegar ao banco, ou à farmácia, ou até mesmo voltar para casa, certo? Então, outra coisa, né, ela não consegue, por exemplo, fazer coisas que exijam etapas, né? Por exemplo, uma receita de bolo, né? Já é mais complicado, porque tem aquele passo a passo que a pessoa tem que fazer, colocar os ingredientes, modo de fazer. Então, tudo que existe etapas, tá? É bem mais difícil da pessoa que tem demência, né? Fazer, certo? E, assim, outra coisa é compreender a linguagem, a própria comunicação fica afetada, né? Muitas vezes a gente fala com a pessoa que tem demência e ela não consegue entender realmente o que é para fazer, o que a gente está dizendo,
tá? Se for uma consigna, né, em relação a uma atividade, para nós, psicopedagogas, que trabalhamos com idoso, por exemplo, né? Então, tudo isso, né, essa demência, ela desorienta, digamos assim, ela causa uma desorientação na pessoa, né? E isso é assim, bem complicado e triste, né, gente? Porque a perda da memória, a gente sabe que quando a pessoa tem essa perda da memória, ela está perdendo a própria identidade enquanto pessoa, né, enquanto ser, porque ela perde tudo que ela vivenciou, ela não se lembra mais das pessoas que ela tanto ama na vida, né? A gente lembra delas, né? Mas muitas vezes elas passam a nos esquecer, não é isso? E assim, gente, existe, né, os tipos, tá, de perda da memória, vários, né? Mas eu escolhi aqui somente dois tipos, tá? Que seria da memória de curto prazo, né? E a memória de longo prazo, certo? A de curto prazo, como o próprio nome já está dizendo, né? É aquela que a gente precisa dela apenas por um período. Né? Por exemplo, a pessoa que faz uma lista de compras, para fazer compras no mercantil, ou então a pessoa programa o que, que vai fazer amanhã, por exemplo, né? O dia de amanhã, o que, que ela tem que fazer, certo? Então, são listas ou são coisas, tá? Que por um período de tempo vai ser útil, mas que logo depois vai ser descartado, né? Então, é a memória de curto prazo, certo? Já a memória de longo prazo, como o próprio nome diz, né? São fatos que estão armazenados e que vão ficar por muito tempo, né, na nossa memória, certo, gente? Então, assim, a memória de longo prazo, né, ela é armazenada em partes diferentes do nosso cérebro, por exemplo, né? Uma parte específica do cérebro se chama hipocampo, tá? E ela ajuda a classificar as informações novas que a gente recebe, tá? É, relacionar essas informações novas com informações que a gente já tinha armazenadas, né? E isso vai determinar se essas memórias realmente vão continuar sendo de curto prazo ou se elas vão passar a ser, né, memória de longo prazo, certo? E aí, gente, né, voltando às causas, eu já falei da a primeira, né, foi alterações relacionadas com a idade, né? A segunda foi a deterioração cognitiva leve, né? E nós estávamos na demência, né? A terceira causa é a demência. Então, assim, existe vários tipos de demência, né? E a demência já é bem mais complicada do que a própria doença de Alzheimer, por exemplo, né? Então, a gente já se preocupa muito mais. A demência, ela é, por exemplo, um dos tipos de demência, né? Existe corpos de Levy, existe o DSL, que é a demência senil leve, tá? Existe o Alzheimer, como eu já falei, né? Existe demência provocada por drogas, né? Por bebidas alcoólicas, tá? Demência vascular e tantas outras, certo? Então, assim, dados é, científicos, né, apontam, tá, que cerca de 1% das pessoas entre 60 anos e 64 anos, tá, pode vir a ter demência, certo? No caso de 30 a 50% de pessoas com mais de 85 anos também, né, tem uma grande propensão para ter demência, certo? E o terceiro caso é que as pessoas, gente, que vivem, os idosos principalmente,
que são colocados em casa de repouso, né, elas têm de 60% a 80% de chance, tá, de terem demência, certo? Esses são dados científicos, né, em relação à demência, ok? Outra causa, né, seria a quarta causa, é a depressão, né, gente? Nós sabemos que a depressão é uma doença que foi chamada até doença do século, né? De tanta gente, até mesmo crianças, jovens, adultos, terceira idade, né, com depressão. Então, o que que acontece? A depressão, ela causa um tipo de perda da memória, né? Que se chama pseudodemência, tá? Essa pseudodemência, ela é diferente da demência, não é a mesma coisa, tá? Uma das características assim que diferencia uma coisa da outra é porque as pessoas que têm depressão e que venham a ter essa pseudodemência, ou seja, essa perda da memória, elas são conscientes disso, tá? As pessoas que têm depressão, elas são conscientes disso. Enquanto que a pessoa que tem realmente a demência, tá? Elas não têm consciência da perda da memória, né? Talvez seja até bem mais complicado, né, conviver com a pessoa que tem a demência, porque elas não admitem, elas não têm consciência, então, é claro, elas não podem admitir, né? Então, gente, as pessoas com depressão, a gente sabe, né, que os sintomas da depressão é, é a tristeza Fá, Fabíola, né, a ouvi até a pessoa tristeza. que tem depressão, Agora pronto. voltou. Eu falando das A pessoas, pessoa que tem depressão tem a tristeza. a pessoa que tem depressão, os sintomas da depressão, né, é a tristeza intensa, tá ouvindo? Sim. Pronto, a tristeza, não é? Assim, muita perda de apetite em alguns casos, não é? Chorar, por tudo chora, ou dormir demais, querer viver, né, deitada, ou querer viver dormindo, não é? Ou então naquele que. Né? Então, assim, em cada pessoa, os sintomas da depressão mudam um pouco, né? Mas, de modo geral, são esses, tá certo? E aí, a depressão, ela pode causar, né, a pseudodemência, que é exatamente pessoas com depressão terem perda de memória, ok? Outra coisa, gente, é o estresse, né? Quantas vezes a gente fala também assim que o estresse, tão quanto a depressão, né, assim, se alastrou de modo geral, né, com as pessoas, assim, de modo geral, quantas pessoas não são estressadas ou não passam por estresse, né? Então, esse estresse é também bem preocupante porque pode causar a perda da memória, tá? Hoje em dia, nós sabemos que a gente vive, né, num ritmo de vida muito conturbado, todo mundo, né, correndo de um lado para outro, né? A maioria de nós mulheres é casa, é marido, é filhos, é trabalho, né? Então, esse ritmo acelerado, né, faz com que a gente possa ter, com estresse, tá, físico, mental, a gente possa ter perda da memória, né? E aí, é por isso que a gente deve se cuidar e evitar altos níveis de estresse, né? Exatamente por conta para a gente preservar a nossa própria saúde, certo, gente? Então, o estresse, por exemplo, tem horas, né, que a gente está num nível tão grande de estresse que para o nosso cérebro não explodir, né, a gente fica, ele se coloca como se fosse no piloto automático.
tá? Então, é aí que a gente, às vezes, faz as coisas sem se sentir. Muitas vezes, a gente fecha uma porta ou deixa a porta aberta, tira a água da geladeira, esquece de fechar a geladeira e a gente nem toma consciência disso, né? Muitas vezes a gente guarda um dinheiro, guarda alguma coisa em algum lugar e a gente também esquece completamente, a gente nem tem consciência de que a gente fez isso. Muitas vezes até causa conflitos em casa, né? Porque a gente diz, eu não peguei, não fui eu não vi, não é? E depois, quando a gente baixa um pouco o nível de estresse, do estresse que a memória, né, retorna, a gente, meu Deus, realmente, né, me desculpe, eu me lembro que realmente eu guardei isso, ou que fui eu que fiz determinada coisa, né, gente? Então, assim, o estresse é bem preocupante, né? Principalmente porque é uma coisa que todos nós, seres humanos, né, temos que aprender a conviver muito bem com esse estresse, a ponto da gente não viver nesse piloto automático, né, de tanta coisa que a gente acumula para a nossa cabecinha, que tem horas que não dá, tá? Então, gente, é bom saber também, né, que doenças, por exemplo, como a AVC, né, que é o acidente vascular cerebral, tá? Traumatismo craniano, né? Infecção pelo vírus do HIV, tá? Tumores cerebrais, certo? Então, tomar muitas drogas, né? No caso de medicamentos, por muito tempo, tá? Então, tudo isso pode acarretar a perda da memória, certo? Olha, gente, a Maria Adriane, só um comentário aqui, ela está dizendo, vamos promover a saúde cerebral evitando o estresse constante das atividades diárias, para além das situações que possam surgir que nos deixam com desequilíbrio. É exatamente isso, Maria Adriana. A gente tem que evitar, né? E quando a gente evita, quando a gente consegue ter equilíbrio, né, emocional para evitar tanto estresse, né, a gente está cuidando não só da nossa saúde mental, né, como também da nossa saúde física. Né? E, então, um dos sinais de alerta, gente, é exatamente, né, a dificuldade de executar as atividades cotidianas. Ok? Parou de novo. Coisas do dia a dia, as coisas cotidianas. Então, aí outro sinal seria que a dificuldade de prestar atenção, a dificuldade de se concentrar, né? Outra coisa, gente, da gente pessoas que não que pensam em se prejudicar, né? Prejudicar a si mesma. Então, tudo isso é um sinal, né, de que está sendo realmente uma situação muito grave que merece atenção, certo? Quais seriam, então, tá, as recomendações gerais, né, que médicos, que as pessoas que trabalham na área da saúde recomendam para todos nós, né? Seria o quê? Atividade física, né? Porque todo mundo, nós queremos saúde, né? Mas muitas vezes a gente não quer pagar o preço, a gente prefere o quê? Ficar na nossa caminha até mais tarde, né? Do que fazer uma caminhada, do que pedalar cedinho, antes das nossas atividades diárias, não é? Então, assim, a atividade física, mente, né, evita ou pode retardar a perda da memória na terceira idade, né? Fazer uma dieta saudável à base de frutas e verduras, né?
também pode evitar ou retardar essa perda da memória, certo? Dormir o tempo necessário, né? Evitar fumar, evitar tomar muita bebida alcoólica, né? Alcoólica, certo? Ou se tomar, se usar o álcool, né? Mas usar com moderação, certo? Outra coisa seria participar de alguma atividade social. Muitas vezes a gente pode dar a nossa contribuição de fazer uma visita, né, no hospital, sei lá, de repente a um lar de idosos, né? Ou uma pessoa que a gente saiba que é muito solitária, né? Então, assim, essas atividades sociais, tá? Também fazem muito bem, né? Tanto para o corpo quanto para a alma, não é? Outra coisa, gente, como eu até já falei, é evitar altos níveis de estresse, né? Quando a gente evita esse alto nível de estresse, a gente está se cuidando e como, né? Porque a gente pode evitar, sei lá, um AVC, a gente pode evitar um infarto, né? Ou qualquer outra coisa, a demência, né? Os tipos de demência que eu já falei, qualquer uma delas, tá certo? Então, outra coisa, né, é estar sempre procurando coisas novas, tá? A gente nunca deve dizer, eu já sei tudo, ou então, eu sou muito velha para aprender isso, né? Não, a gente deve estar sempre aberta para o novo, né? Então, mesmo na terceira idade, a gente deve procurar uma atividade nova para aprender. Pode ser uma pintura, aprender a pintar, aprender a desenhar, fazer poesias, né? O que a gente escrever, né? É válido, tá? Então, procurar fazer algo novo, aprender um idioma, né? Estrangeiro, uma língua estrangeira, certo? Então, tem assim, N coisas, N diversidades que a gente pode fazer que a gente nunca tinha se atrevido a fazer antes. E que é muito bom, porque a gente está estimulando o nosso cérebro, né? A gente está fazendo por onde a gente ter uma terceira idade mais ativa e saudável, ok? Outra coisa, gente, é ler, não é? A terceira idade, muitas vezes, as pessoas da terceira idade, elas evitam ler, né? Acham que, é porque está doendo a vista dói, eu não sei mais ler, não tenho mais motivação para ler, né? Mas, principalmente a pessoa da terceira idade, ela deve ler e depois contar o que leu, né? Isso é um estímulo para o cérebro dela, tá certo? E outra coisa, né, fazer trabalhos manuais, tá? Como costurar, tricotar, né? Como eu já falei, pintar, fazer algum tipo de trabalho manual, certo? E assim, esse trabalho e o trabalho do psicopedagogo, né, gente? Não só na terceira idade, como em todas as fases da vida, é de suma importância, né? Porque o psicopedagogo, ele trabalha tanto de forma preventiva, né, como de forma interventiva. Né? Então, principalmente na terceira idade, né, o psicopedagogo ele vai fazer essa estimulação do cérebro, porque nós sabemos, né, que o cérebro ele pode ser, ele sendo estimulado, né, ele não se deteriora com tanta rapidez, né, como se ele realmente, assim, se ele não tiver um estímulo, se a pessoa, por exemplo, idosa, ela já começar com os esquecimentos, né? E ela não receber os cuidados necessários, né? Então a tendência vai ser esse declínio, né? Continuar até ela perder, tipo assim, a memória completamente, né? E as pessoas com demência, as pessoas com Alzheimer, quando estimuladas, né? Então, o processo, né, ele vai ficar mais ameno, né, vai acontecer de forma menos rápida, tá, digamos assim, do que deveria acontecer.
né, gente? Então, eu estou à disposição, se alguém tiver alguma coisa para perguntar, tá? A nossa live, né, não vai ser muito extensa, né, porque realmente para a Rosane é um pouco mais cansativo, né, porque ela tem que ficar traduzindo, tá? Então, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, né, a hora é essa. Compartilhar alguma coisa com a gente hoje aqui, tá? Pronto. Então, mais uma vez, né, gente, agradecimento. Olha aí, vem um aí. Vamos perceber, através de pequenos sinais, que os nossos comportamentos, esses são triviais para discriminar tais problemas associados às perdas da memória. Isso, exatamente. Sempre começa, né, a perda da memória sempre começa com pequenos sinais, né? Muitas vezes é realmente só um cansaço mental por conta do ritmo acelerado que a pessoa vive, né? Mas também pode ser uma coisa mais grave, um declínio, que o cérebro já começou, né, a dar sinal de mau funcionamento. E aí tem que ser cuidado, né? Merece cuidado, certo? Então, gente, eu gostaria de agradecer, tá? Se alguém tiver algum comentário, fique à vontade. Agradecer a Rosane, né, que fez esse convite, tá? E tantos outros assuntos, né, Rosane, que a gente pode pensar em fazer novamente outras lives, né, do mesmo jeito, tá? E é isso. Então, fiquem com Deus, beijos no coração e a minha gratidão, tá? Eu quero agradecer minha amiga Fabíola, tá aqui. Também agradecer todos que estão aqui assistindo a gente. Muito obrigada e mandem temas novos para nós fazermos, ok? Nós queremos ampliar o conhecimento para as pessoas surdas, ok? Muito obrigado, Fá. Um grande abraço Obrigada. e o meu beijo Outro. Só um sinalizado. segundinho. Valeu, fica com Ó, Deus. beijo. Valeu. Obrigada.